Bem, estamos iniciando mais um Vale em Pauta hoje. William Rodrigues da Ilustrativa, o Hildo aqui com a gente na parte técnica, e hoje temos um convidado ilustre, uma pessoa que conhece muito da história aqui da nossa cidade, que é o Manuel Kenji Shikaoka. Tem uma história muito boa, muita novidade ele vai nos contar. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. William. É isso aí, doutor Cristiano. Mais um grande podcast. Isso aqui é uma lenda do rádio, né? Eu sempre, nunca me canso de falar que isso aí é um monstro sagrado. Hildão, muito obrigado aí por toda a parte técnica e de fato estamos hoje aqui com o Manuel Kenji Shikaoka, como o senhor bem falou. Esse é um nome, acredito que na minha opinião, é o cara mais popular de Registro. É difícil você, em qualquer bairro da cidade, alguém que não conheça Manuel Shikaoka, né? Ele que é empresário, né? Foi legislador aí por 4 vezes, foi presidente da Câmara Municipal, ele é um entusiasta da cultura nipônica e todas as culturas em geral, pode-se dizer que o Manuel Shikaoka está envolvido e respeita de fato. Minha primeira pergunta, Manuel, é o seguinte: esse ano faz 100 anos que sua família chegou nesta terra. Eu queria que você começasse por aí, pela tradição familiar dos Shikaokas. A minha mãe veio em 1925 com 5 anos de idade. Ela e uma irmã menor, né? O pai e a mãe. Então ela veio criança, ela não veio casada de lá. Aí era da família Ono, tradicional família aqui da cidade, né? E depois vieram os demais filhos, tal coisa. E minha mãe, deixa eu contar um pouquinho da história da minha mãe, se me permite. Fica à vontade. A minha mãe perdeu a mãe dela com 33 anos. Ela com 13 anos. Com mais 5 irmãos menores. Por causa de um problema de falta de antibiótico. Por causa do parto do irmão mais novo dela, né? Então é uma mulher muito sofrida, mas muito severa. Foi criado num esquema regime duro mesmo, né? Mas assim, tudo que a gente tem hoje de conhecimento, de postura, de comportamento, tal e coisa, vem muito dessa rigidez da minha mãe, do meu pai, né? Eles se casaram depois em 1939, não, 1939, né? E meu irmão nasceu em 1940 e ela casou com 19 anos, né? E ela teve 7 filhos, nós somos 7, eu sou o quarto dos 7 filhos, né? E os meus irmãos estão todos espalhados aí, um em Belém do Pará, outra em Curitiba, outra em São Paulo. E aqui em Registro está morando só eu e uma irmã minha, aqui em Registro, né? Então, basicamente, assim, sou filho de mercante de primeira hora, né? E naquela época, quando eu nasci, a gente morava no bairro da Raposa lá, que hoje ainda é um reduto, né, desse esquema de associação cultural de bairros, né, que antigamente tinha 5 bairros aqui, em que foram distribuídos os japoneses imigrantes aqui, né? Então, lá ainda existe essa associação desde então, né? É um reduto, uma resistência mesmo da colônia japonesa na zona rural. E a gente estudou lá nessa escola, quando chegou minha hora de ir para a escola, aos 6 para 7 anos, a gente morava 6 quilômetros longe da cidade, da escola, né? Agora se imagina hoje, né? E eu não falo isso para dizer que eu fui herói nem nada, não é isso que eu quero dizer, porque todo mundo era assim, não era só eu que andava com o pé descalço, andar 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar, não tinha uma bicicleta, um cavalo para andar, né? Então nós fomos forjados nessa dureza da vida, mas ela acabou me ensinando muito. Eu me sinto feliz de ter passado por essa fase, porque isso tudo acaba enriquecendo a gente também, sabe? Então, eu não falo isso, não é porque naquele tempo tinha eu que andava descalço, o outro tinha um chinelo para pôr no pé, outro tinha um tênis Nike para pôr no pé, ninguém tinha nada. Entendeu? Então eu não falo isso para falar assim, me vitimizar, que eu sofri tal coisa, mas uma coisa que eu sempre falo, eu não falo isso para me vitimizar, que eu sofri, que isso que era a realidade, era a realidade do momento, sim, né? Sim. Então, assim, todas essas coisas, né, a gente acaba, a vida acaba ensinando a gente, né? Eu parei de estudar, formei o Fábio Barreto com 16 anos,
E aí, um belo dia, eu tinha um tio meu que tinha um comércio aqui, do Bazar Registro. Um dia nós fomos almoçar na casa dele e o meu tio perguntou assim, e o Kenji, ele me chamava de Kenji, e o Kenji? E agora, como é que vai fazer? E eu vi meu pai falando assim, ele tem que me ajudar na roça agora, né? Meus irmãos já tinham saído, minhas irmãs algumas também, e eu era o único homem mais velho da família. E eu muito quieto, mas eu aceitei essa questão e fiquei 8 anos sem estudar, né? Aí depois, em 1974, a gente conseguiu com muito sacrifício comprar um carrinho lá, o que podia me levar até o ponto de ônibus. A gente não via de carro até a cidade. Por acaso não era uma rural, não? Era uma rural também. Eu já vi a foto. Você já viu a foto da rural, famosa rural. Sim. E a gente vinha 1,5 km com ele, depois pegava o ônibus para não gastar gasolina, né? Porque os recursos eram... Aí eu fiz o colégio técnico comercial. Comecei a fazer na sede, no antigo colégio comercial de Registro, que é o precursor da protagonista da existência da Sede Sul, e hoje é o Unisep, né? Então eu fiquei 3 anos lá, e nós tínhamos uma fabriquinha de esteiras lá no sítio, né? E a gente acabou criando assim um vínculo muito grande com um grande amigo meu, chamado Hiroshi Utsunomiya, que ele era contador da Chatupi. Cristiano lembra, né, da Chatupi. E ele acabou, então, quando eu estava me formando, me convidando para ser sócio dele. E foi assim, a primeira lance no mundo empresarial, né, digamos assim. Era uma empresa grande, era eu e ele só, né? Mas a gente começou a vida desse jeito, assim, a minha vida pessoal, profissional, não vinculada ao meu pai, né? Assim, já me desvinculando. Mas eu nunca deixei, assim, a minha vida sempre foi assim. Eu nunca deixei uma coisa para começar outra, entendeu? Eu sempre procurei preservar aquilo que me sustentava para achar outras oportunidades. Sim. Por quê? Porque senão você monta um negócio e não dá certo, e aí você não tem volta, né? Então, assim, e deu certo, né? Eu estava falando com vocês aí, nos bastidores aí também, né? Que eu tenho muito orgulho de ter pelo menos quatro empresas aqui que a gente que fundou, né? A gente fundou, que é a contabilidade do Caio Utsunomiya, que era do Hiroshi Utsunomiya. Hoje atual presidente do Rotary Uno. Isso, exatamente. Eu fundei uma empresa chamada Embaúba Saneamento Ambiental, que fazia serviço de esgotamento de fossa, desentupidora, esse tipo de coisa, né? E que posteriormente eu acabei vendendo os caminhões para o Renato Oliveira, que hoje é o CEO, digamos assim, né? Da DD Regis, né? E depois que eu vendi os caminhões para ele, porque ele só fazia dedetização, ele cresceu muito e você vê o tamanho que ele está, né? E aí, falando um pouco ainda da minha vida profissional, eu acabei, quando eu me casei, a minha mulher, a gente morava no sítio, ela veio de Santos, né? Toda chiquetosa. Se eu não me engano, ela mora em Holanda também, né? Em Holanda, é. Aí ela falou assim, eu não quero ficar no sítio, eu quero trabalhar em alguma coisa, mas eu não queria ser empregado. Aí me deu um estalo, eu peguei uma salinha ali do escritório de contabilidade e montei a imobiliária. Mas para não ficar chato com o sócio, eu chamei o Dr. Wilson Teteu Amaral, seu colega advogado, e o Hiroshi Utsunomiya também. Sem ninguém colocar capital. Colocamos uma mesinha lá e começamos lá a imobiliária com ênfase em administração de imóveis, porque o mercado não era que nem hoje, que tem muito mercado. Tem muito corretor, mas tem mercado também, né? E paralelamente a isso, e as coisas vão acontecendo, sabe? A imobiliária, se não ficar muito longo, se me permitiu, eu vou contar uma história aqui. Assim, naquele tempo, quando eu resolvi, um pouquinho antes do casamento, se não me engano, o Carlos Lanachiro, o Antônio Alfredo Primo e o Rui Yamaguchi montaram uma empresa chamada Caruan, construtora Caruan. Eles montaram um projeto para fazer um centro comercial ali onde era o Dr. Gebrim, ali, naquele espaço lá. Fizeram um prédio de 3 andares, um centro comercial, fizeram o lançamento no Rotary, e aí chamaram os corretores de imóveis de São Paulo para ajudar a vender essas unidades, né? Só que não foi para frente. Aí você vê como é que é o destino da gente, né, doutor Destino? Eu peguei um dia,
eu estava lá no 477 na Varanda de Limeira para trocar o pneu de um carro meu. Eu chego lá e encontro com o Zé Carlos e o tal do Jarbas, que eram corretores que vieram trabalhar aqui. Você vê que coisa? Falei, ô Manuel, como que vai? Puxa vida, como está registro, tal coisa. Falei assim, olha, eu estou na registro, mas estou querendo montar uma imobiliária. Aí ele falou, puxa, nós estamos numa imobiliária boa lá na Rua Zilda, lá de Santa Terezinha, lá, vamos lá. Eu vou lá, apresento o proprietário lá e tal, né? Aí você vê, fui lá e fui muito recebido por um homem chamado Jefferson de Gomes de Almeida, que não tem nada a ver com o Gomes de Almeida Fernandes, era um advogado, tem uma imobiliária grande. Aí ele chegou e falou assim, olha Manuel, eu gostei de você é um cara jovem, está querendo lutar para entrar no mercado e tal. E quando ele chamou o gerente de locação e de venda, falou assim, abre tudo aí para ele, fornece todos os meus formulários aí para ele poder começar lá. E eu já vou entrar com a vara judicial e vou acertar o negócio do Cresce para ele aqui. E foi assim que comecei. Então, coisas assim que são coisas inesperadas, sabe, Cristiano? Assim que acaba. A agência de turismo tem outra história. Que eu casei com a Yolanda, os pais da Yolanda moravam ao lado de um português chamado Marques. E ele tinha uma agência de turismo. E ele vinha aqui, foi lá onde a gente morava no sítio, dar um churrasco e tal. Aí ele falava assim, Manuel, você com o conhecimento que você tem que montar uma agência de turismo. E aí foi onde eu acabei montando a agência de turismo. Você comprou a ideia. Mas é assim, viu, Cristiano? Eu vou falar mais com você. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu já participava muito do movimento de juventude rural, através da cooperativa de Cotia, porque a cooperativa agrícola de Cotia era forte na época. Era fortíssima no agro, principalmente de agricultor familiar. E ela tinha uns departamentos que cuidavam das senhoras, das mulheres, dos cooperados, e tinha um departamento que cuidava dos jovens. Entendeu? E desde essa época assim a gente já assistia a algumas palestras, eles traziam, e uma vez eles trouxeram um palestrante da Secretaria do Trabalho e conversando, eles falaram assim para mim uma palavra que nunca me saiu da cabeça, que a melhor maneira de aprender é você aprender fazendo. E todas essas atividades aí, da contabilidade, da distribuidora, da agência de turismo, da imobiliária, eu nunca tinha tido experiência nenhuma. E olha o que deu certo. E tem um detalhe importante, que eu já li na sua biografia, você nunca foi CLT. Você nunca foi empregado. Eu fui empregado do meu pai lá. No tempo da fabriquinha de cera dele, né? Ele registrou. Mas assim, fora eu nunca trabalhei para ninguém, né? Assim, tenho muito orgulho de ter vencido nessa cidade, que é a minha cidade, que eu amo de paixão, sem ter saído nem para estudar, nem para trabalhar fora. Então eu sou um resistência aí, viu, Cristiano? Estamos aqui lutando na resistência. Só um minutinho, doutor, antes do doutor perguntar, só para ficar claro, o Manuel Checaoca nasceu em que bairro? Que eu sei que você é lá no bairro da Gema, Raposa, né? Lá no bairro da Então, Raposa. Um raposense, entre aspas. Existe uma casa preservada do jeito que o meu pai comprou de um outro japonês lá na época. Certo. Desculpe, pode concluir. Embaúba Turismo, Embaúba Imobiliária. O que te deu mais prazer nessas atividades? Olha, eu acho que tudo depende da época também, né? Por exemplo, né, a agência de turismo, eu fiquei com a agência de turismo 25 anos. Tive muitos problemas, porque na época em que eu trabalhava, muitas empresas quebraram. Você vê, quebrou VARP, quebrou Transbrasil, quebrou Varig, quebrou AT, quebrou Soletor, quebrou todo mundo. E cada vez que quebrava, eu tomava prejuízo. Por quê? Porque eu tenho uma coisa comigo assim, eu não deixo ninguém falar mal de mim. Se o doutor Cristiano e o William foram lá e compraram uma passagem comigo, eles foram porque eles confiaram em mim. Sabe? Então eu tomei muito prejuízo porque eu não deixei ninguém no chão. Nunca deixei ninguém no chão. Eu podia simplesmente falar, William, doutor Cristiano, olha, comprou, você processa lá, eles lá. Podia dar trabalho para advogado, né? Entendeu? Mas eu nunca, uma vez eu tomei um chapéu de um grupo de alunos do Colégio Valdo Ribeira, eram 38 alunos, a 8ª série. E eu peguei
e fechei o pacote com eles. E era assim, no tempo da inflação era assim, você não podia comprar um pacote agora para dezembro. Então o que eu fazia? Ia nas escolas, fechava com eles, o preço é agora, mas vocês vão pagando mensalmente. E lá no mês de novembro, quando for fechar o pacote mesmo, vocês pagam a diferença ou a gente devolve a diferença. Esse grupo aí, eles pegaram e me pagaram. Eu já tinha todo o dinheiro. Eu perguntei para eles como é que a operadora me fazia. Eles falaram assim, olha, se você pagar à vista, eu dou 5% de desconto. Aí já cobrei o restante que faltava com 5% de desconto. Paguei. E os caras não me mandavam voucher. Sexta-feira, sábado. Aí sábado eles mandavam um voucher assim, não, estou passando o fax, eu vi um fax em branco. Não é possível, nós passamos o fax, estava dando golpe. Quando chegou depois do almoço, ligava, ninguém atendia. Aí eu tinha algumas operadoras de turismo lá no edifício Itália lá. Tinha uns amigos lá, falei, escuta, dá uma olhada lá na Ideal Turismo, lá, o que aconteceu. O pessoal foi lá, desceu e falou assim, olha, Manuel, o funcionário que saiu para almoçar está com a bolsa lá dentro, está tudo apagado, os caras fecharam a porta e foram embora. Eu caí num golpe. Foi difícil. Aí para mim resolver isso, como é que era o nome do diretor do Val Ribeira, né? Dr. Pécio, professor Pécio. Liguei para ele, ele falou, meu senhor, Manuel, como é que eu vou fazer? Eu falei, olha, a escola não tem nada a ver com isso. Eu fiz negócio com um grupo de pais de alunos. Então, se o pessoal começar a ligar para o senhor fala para ligar para mim. Eu fui lá conversar com ele pessoalmente. E aí, das 5 horas da tarde até 11 horas da noite, não foi fácil não. Porque era na segunda-feira o embarque deles. E eu estava no sábado já. Aí alguns compreenderam, não, mas a gente conhece você, a gente sabe que esse problema, a gente que vive no mundo do negócio, às vezes tem esse problema, né? A gente sabe que não foi desvio de dinheiro seu nem nada, então tudo bem. Mas eu falei assim, mas eu vou embarcar o pessoal, mas segunda-feira eu não embarco. E aí, como é que faz? Meu filho está chorando aqui, porque não sei o que. É problema, né? Rapaz. Aí segunda-feira eu fui para São Paulo, fui negociar com uma operadora falou assim, olha, só que tem embarque para dia 2 de janeiro, é dia 10 de dezembro. Dia 2 de janeiro só. Aí, só que é 20% mais caro. Eu falei, não tem problema. Não tem problema. Como é que vocês podem fazer? Me dá 5 cheques predatados aí. Falei, tudo bem, depois eu resolvo com o banco. Então, assim, tem esses perrengues, né? Mas assim, a área de turismo me deu muita chance de conhecer muitos lugares. Eu fui convidado para muitos lugares, Espanha, Cancún, Punta Cana, teve oportunidade Curaçao, de pisar em cada continente. Argentina, e aqui no Brasil, praticamente todo o Nordeste e tal. Talvez se eu estivesse trabalhando em outra área, eu não tivesse conhecido isso, né? E me deu a oportunidade também, já que estamos falando de turismo, de fazer algumas coisas assim meio que hoje seria quase impensável você organizar um negócio desse sem você ter um WhatsApp, né? Que era tudo telefone de linha. A maior excursão que eu organizei, nos idos de 90, uns 150 passageiros numa viagem aérea, falei, tem um avião da TAM lotado só com o pessoal do registro, todo mundo uniformizado, e fizeram uma excursão para a pousada do Rio Quente. Eu tenho essa foto ali no meu escritório, você pode ver qualquer hora. Eu acho que eu lembro, acho que eu vi essa foto. 150 pessoas do outro Quente, já pensou? Que maravilha. Bom, mano. Mas sem WhatsApp por organizar. Não é fácil não, né? Só para quem está em casa, a empresa que ele está se referindo, em Embaúba Viagens, hoje é a CVC, a famosa CVC, né? Que está muito bem administrada, muito bem administrada. Tive muita sorte de ter vendido para Fernanda Mendonça André, que ela é que toca a agência lá, com a mesma razão social que eu fundei, né? E foi muito bem, porque ela queria voltar para registro e já trabalhava no CVC, trabalhei em grandes operadores também, tá? Eu só queria fazer um complemento seguinte, mano. Hoje se fala muito do turismo no Vale do Ribeira, exploração da nossa região. Naquela época já tinha algum embrião, você já tinha alguma ideia sobre aproveitar seu viés para a região ou não? Então,
eu sempre acreditei nisso e continuo acreditando. Eu não sou mais da área, mas tudo que se refere, faço parte do Contur em registro, inclusive, né? Conselho Municipal de Turismo, tal e coisa, e sempre que a gente pode, a gente discute isso aí. Entendeu? Doutor, pode continuar. É assim, quando eu tinha agência de turismo, e assim, todo mundo falava muito assim, poxa, nosso vale é maravilhoso, porque nosso vale tem isso, tem aquilo. Aí eu perguntava, mas você já foi em algum desses hotéis? Eu falei, não, nunca fui. Mas por que você fala que é maravilhoso sem conhecer, né? Aí me bateu uma ideia. Eu criei um programa chamado Projeto Vale do Ribeiro Expedições. Como é que era isso? Eu organizava a excursão de um dia, saindo de manhã, almoçando e voltando. Legal. Qual era o objetivo disso? É formar 7 ou 8 pacotinhos desse, formar um pacote de 7 dias e vender para a operadora. Entendeu? Sim. Porque assim, o registro, nós estamos no centro geográfico, né? Eu estava falando com o doutor Cristiano, nós estamos em Fortaleza, uma canoa quebrada, é 180 quilômetros, daqui a São Paulo. Entendeu? Sim. Então, num raio de 70, 80 quilômetros, é um atrativo de sobra para isso. Vê né? tudo. Então, esse era um embrião que eu montei, né? E que até hoje eu bato muito nessa questão. Quando o pessoal fala isso, aquilo, tal e coisa, mas isso, quando eu fui diretor de desenvolvimento econômico na prefeitura e a área de turismo estava na minha alçada também, eu também trabalhei muito esse esforço de fazer esse tipo de turismo caipira, mas com tudo agendado. Por quê? Porque não adianta você falar assim, olha, vamos trabalhar nisso porque vai dar certo, mas tem que fazer agendado. Porque ninguém vai ficar esperando com comida pronta sem saber se a pessoa vem. Então tudo agendamento com 24 horas, tal, e é possível fazer. Quando eu tinha agência, também trabalhei com uma empresa chamada APEL, Viagens Culturais de São Paulo, que eles vinham do Doutor Nagashi, chegavam meio-dia, almoçavam e pediam para mim fazer um tourzinho na cidade para conhecer a cidade. Dormiam, iam no Doutor Nagashi, dormiam, no dia seguinte iam para a caverna. Aí eu conversei com a dona Helena Mirabelli, que era dona dessa agência, faz tempo que eu não conheço mais, não trabalho mais disso, né? Mas eu falei, dona Helena, o negócio é o seguinte, o mais difícil de excursão rodoviária é colocar o pessoal dentro do ônibus. Por que a senhora faz um trabalho desse e não fica mais dias aqui? Ela falou assim, mas o que tem para fazer aí? De noite, por exemplo, o pessoal é um pessoal da melhor idade, um pessoal já aposentado, tal e coisa assim. Eles gostam de ter um restaurante de música ao vivo, tal e coisa. Tem restaurante de música ao vivo? Aí eu falei para ela, não tem, mas se você vem, eu faço ter. Não é verdade? Você tem o Cesari, tem o Nelson, tem isso, tem aquilo, um monte de cantor aí que pode fazer. Eu contratava esse pessoal, naturalmente agregava valor em cima disso, né? E eu fazia o pessoal ficar 3 dias. O único dia que saía da cidade era no último dia que ia para o Caminho do Diabo. Os outros dias era tudo aqui. Olha que legal. Aí estava falando com o doutor Cristiano aí nos bastidores, falou assim, eu levava esse pessoal até no Bananal lá do Batico. Aí o pessoal fala assim, poxa, mas você vai levar o pessoal no Bananal, mas você não vai daqui para Freiburgo para ver plantação de maçã? Você não vai para Serra Gaúcha para ver as vinícolas lá, os pareirais? Tem que ver. Agora, não basta chegar e falar que isso é o Bananal. Sim. Isso é fundamental. Você tem que conhecer um pouco da área. Como é que era, como é que é a origem disso, quando que ela se tornou a fonte econômica mais forte da região, né? Como que era feito a reprodução das mudas, que era cavado da batata da própria coisa mesmo. Hoje é tudo meristema, que antigamente era pulverização costal, depois foi xirão, depois agora é pulverização aérea, agora já é drone, entendeu? Tem que contar a história, né? Como então, hoje faz da rota do chá, né? Exatamente. Toma o chá, explica e tal. Então eu acho assim que fundamentalmente o turismo tem essa questão assim, de você conhecer a história do lugar, né? Porque é isso que a pessoa quer, né? Você chega em algum lugar, você nunca foi, você volta contando o que você aprendeu lá, né? O que você vivenciou lá, não é isso? Sim. É isso aí, vivência. Turismo é vivência. Manuel, como é que foi a entrada na política? Porque a tua vida empresarial
Está bem explicada. Muita luta. Agora, e política? Você foi 4 vezes vereador, presidente de Câmara. Como é que você entrou na política? É o seguinte, aí volta mais uma vez a figura da colônia japonesa agrupada na Cooperativa Agrícola de Cotia. Eu participava do grupo da cooperativa porque nós éramos produtores e depois de 18 anos meu pai delegou as funções para mim e eu que virei cooperado lá. Na Cooperativa de Cotia, que tinha extensões de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e tal. Infelizmente quebrou, né? Mas aí tinha um gerente e a cooperativa tinha, em cada filial dela, tinha um representante dos cooperados. Aí o gerente que se chamava Nakamura, de saudosa memória, e outro que se chamava Gishi Maeda, que era um grande produtor de banana, a que eu devo todo o respeito também, e me ajudou muito. Eles que falaram assim, na cooperativa, nós agricultores aqui, nós precisamos de um representante lá dentro, né? Aí eles forjaram minha candidatura, eu nem pensava muito nisso, apesar de ter sido convidado pelo saudoso Zé Joaquim, que foi a primeira pessoa que foi lá no sítio, quando eu morava no sítio ainda, querendo que eu fosse candidato a vereador, né? Mas aí ela foi forjada em cima desse grupo da cooperativa. Então, no primeiro mandato, por exemplo... Quem era o prefeito? O prefeito era Dona Elza, será? Dona Elza. Dona Elza. Finalizou em 88. É isso mesmo, Dona Elza. E aí eu fui guiado à condição de candidato por esse pessoal. Tanto é que 60% mais ou menos da minha votação caía nas 9 sessões lá do Fábio Barreto, onde tinha o pessoal mais tradicional da colônia. Aí depois do segundo e terceiro mandato, espalhou em toda a cidade. A gente tinha voto em todos os lugares. Porque a gente, assim, quando você é vereador, você não pode ser vereador de um nicho ou de um grupo de pessoas. Você é vereador da cidade. Entendeu? Então, assim, eu sempre me pautei muito, assim, por trabalhar a cidade, né? É lógico que, como eu tenho origem, né? É lógico que também a gente ajudava muito o pessoal da colônia e tal coisa. Mas só para você ter uma ideia, a festa nordestina, quem criou a lei da frente à festa nordestina fui eu. Entendeu? E tinha muito nordestino. Durante esse período todo, tinha. Mas por que eu pensei nisso? Por quê? Porque a força da colônia, e principalmente a história, é incontestável. Você não pode falar da registro sem falar da história da colonização japonesa, né? Mas tem uma força de trabalho grande que são nordestinos. Muitos. Desde braçais, cerveja de pedreiro, até empresários bons aqui. Então eu acabei criando essa lei, que até hoje o pessoal, quando vai buscar patrocínio, eu fico até honrado com isso, né? Que o pessoal da Associação Nordestina coloca lá, que é originário de um projeto de lei, de uma lei aprovada pelo Manuel Chicaoka quando era vereador, tá? Me vai desce muito, né? Inclusive um dos membros é o Dilson Tsunoda, né? Isso. Você vê como o pessoal dos nipônicos, né, tem todo um respeito com os nordestinos. E aí assim, eu sempre falo pro pessoal da comunidade nordestina que a gente não pode ficar só em gastronomia e música só. Que tinha que fazer uma coisa cultural, um concurso de dança nordestina, um concurso, e aí fica um recado aí, né, pro nosso pessoal, os amigos nordestinos aí, né? Que assim, é importante que você faça um concurso da beleza nordestina, uma disputa entre garotas de Pernambuco com Bahia, com Paraíba, sabe? Legal. Fazer um negócio para você dar uma agitada. Por quê? Porque quando há a participação desse pessoal, as famílias vão mais, né? Porque hoje, por enquanto, é só música e gastronomia, né? Mas, assim, a minha ideia era assim, você formar, fazer com que o pessoal se una, forme uma associação e com o passar do tempo eles se unam e criam um centro de transição nordestina aqui, com o exemplo do que nós temos um Bunkyo aqui. Então são algumas visões que a gente tem, né? Que não é simplesmente falar, faz a festa nordestina, faz festa aí, mas tem um objetivo aí atrás. Você pode fazer concurso de gastronomia, pode fazer concurso de beleza,
um curso de dança, tem muita coisa para fazer. Mas são coisas que acho que com o tempo virão. Sim. Manuel, ainda na seara do doutor me permitir, você foi vereador durante todo o mandato do Valdir Moraes, todo o mandato de José Mendes e as 2 gestões do Samuel Moreira. Sim, né? Foram 4. O que eu quero te dizer? Nos livros Os Bastidores do Poder, de Selmo Mimo, ele dedicou um capítulo à vossa pessoa, no qual ele te elogiava muito. No primeiro momento ele falou assim, eu não ia muito com a cara dele, mas eu virei fã. Praticamente ele disse isso, não foi? E aí o que me chamou a atenção, que ele finalizou a matéria falando que você só deixaria de ser vereador se você quisesse. E ali, o grande X da questão, que ele praticamente abriu a sua estratégia. Que você tratava muito bem os seus cabos eleitorais, seus eleitores, no qual mandava os cards ali de Natal no final do ano, fazia as festas lá para juntar toda essa galera. E coincidentemente, depois que o Mimo te elogiou e lançou esse livro, você não ganhou mais. Né? Você acha que de alguma forma ele abrindo a estratégia te atrapalhou ou não? Não, eu acho que não. Eu vou falar uma coisa para você, viu, Cristiano William? Eu nunca quis fazer da política uma forma de vida. Nunca. Nunca pensei em ganhar dinheiro com política, galgar postos de mando, tá? Eu nunca quis. Eu sei que eu tinha que cuidar da minha vida. Mas eu quase quebrei. Quando eu deixei de ser, porque enquanto você é vereador, ficou 16 anos lá, você consegue tocar as coisas, mal e mal, mas você consegue tocar. Aí você vira secretário de governo, chefe de gabinete, né? Fica complicado, sim, porque sim. Aí é 24 horas por dia. Você tem que largar essas coisas. E vale lembrar, pessoal, que esse homem aqui, ele foi presidente, além de presidente, foi recordista de voto em sua época. Recordista de voto, que não é um negócio fácil, né, doutor? Mais legal. Doutor? Não, e daí me conta a história. Esses 4 mandatos, o que te deu mais prazer? Olha, eu acho que a política me transformou num outro homem. Essa é a grande verdade. Porque me tornei uma pessoa mais plural, muito mais condescendente com as pessoas, a paciência de ouvir as pessoas, conseguir solucionar as coisas assim. Eu nunca fiz assistencialismo não, sabe, doutor Cristiano? Nesses 16 anos de mandato, eu me lembro que eu forneci 4 cestas básicas. Porque eu sou contra fazer assistência social é uma coisa, que isso é parte do executivo, não é do vereador. Entendeu? Então, na enchente grande que teve lá, eu era presidente da Associação da Comunidade Budista, onde eu também fiz parte da Comissão de Construção do Templo. Isso, só para deixar claro, 97. É isso. O que eu fiz? Eu era presidente lá. Enquanto as pessoas iam lá buscar cesta básica, eu estava arrecadando alimentos para compor cesta básica. Porque, na verdade, essa não é uma função do vereador. Eu sempre tive assim, a preocupação de educar o povo. Entendeu? Porque assim, quando a pessoa batia a minha porta pedindo uma cesta básica, a primeira pergunta que eu fazia assim: senhora, a senhora já passou na prefeitura, já se cadastrou no serviço social? Porque eu não tenho recurso para isso. Eu posso, não vou dizer que eu não tenho dinheiro para te dar uma cesta básica, mas não vai resolver o seu problema, porque isso vai acabar em 2 semanas, 3 semanas. E se você te cadastrar no serviço social, onde tem os técnicos que vão fazer o levantamento de sua condição socioeconômica, por exemplo, você pode receber cesta básica por 6 meses, por 1 ano, até você superar isso. Então, eu nunca dei nada para ninguém, nem para pedir voto, nem para... Se alguém achar que eu estou mentindo, que levante a voz e venha aqui na rádio e fale, ele mentiu. Porque eu nunca dei nada para ninguém, doutor Luciano. E sempre me preocupei assim, é possível fazer as coisas educando o povo, né? Porque é fácil você conseguir voto dando as coisas para as pessoas, né? Mas assim, eu tenho um orgulho assim, que nas 5 eleições que eu participei, fui eleito 4 vezes, na última foi a maior votação que eu tive. Eu nunca tive uma votação menor do que a outra, né? Assim, e não tem base científica, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas assim, o vereador, por melhor que seja, por melhor atuação que ele tenha, entre uma eleição e outra, ele perde 30% dos votos. Por quê? Porque o William foi meu apoiador, a família dele foi apoiador, daqui a pouco o William sai candidato.
Né? Não é que eu fui ruim, não é que eu fiz um mandato. Então, assim, para você ter sempre 4 mandatos assim com votação sempre crescente, não é fácil. Não é fácil. E, infelizmente, na última, né? Felizmente ou infelizmente, que também decidi sair dessa parte eletiva, e depois eu já não... Falei assim, eu vou parar, porque eu preciso cuidar da minha vida. Mas aí o Clóvis tinha sido eleito, insistiu, eu acabei indo lá, fiquei 4 anos com ele lá. Mas foi difícil. Quer perguntar? Não, você daí foi secretário municipal. Eu fui secretário municipal de desenvolvimento econômico, 2 anos. E os outros 2 anos ele pediu para mim ir para a chefia do gabinete, que ele estava com muita dificuldade de articulação política, tal e coisa. Ele me chamou para lá. Assim, então tudo experiência. Eu não posso reclamar de nada, porque tudo é um aprendizado, não é, Cristiano? Na vida tudo é aprendizado. Se você não cai no meio da piscina para nadar, você não aprende a nadar. Eu penso assim. Então, mas assim, os 4 anos que eu fiquei lá, contribuindo com o governo do Clóvis, eu quando saí de lá e voltei, a minha empresa estava quebrada. Quebrado a ponto de ter que pensar em vender a casa onde eu morava. Que não é pouca coisa, entendeu? E aí tem outras nuances, teve algumas pessoas que vieram me ajudar, falei, não, eu vou tirar você do banco, vou tirar você dessa dívida aí, tal coisa, você me paga como se quiser, tal coisa, então muita gente me ajudou. Então, hoje eu sou o que eu sou, assim, eu represento muito, assim, aquilo que as pessoas sempre me apoiaram, me ajudaram, sou muito grato a essas pessoas, né? Não vou citar nome porque tem algumas coisas até sigilosas de quem me ajudou, né? Que não tem nada que ver falar aqui no podcast, né? Mas é isso aí, gente. Minha vida é isso aí. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu preciso voltar só um pouquinho no tempo. Fica à vontade. Que é o seguinte, é sobre o KKKK. Eu queria que você corroborasse uma tese que eu tenho, talvez, não sei se você concorda ou não, que é o seguinte, as pessoas não se deram conta de que quando na gestão de Samuel Moreira ele fez toda a revitalização do KKKK, Kaigai Kogo, Kabushi de Caixa, se não tivesse acontecido naquele momento, aquele prédio que já estava em ruína, hoje já não existiria. Com certeza. Então nós perderíamos algo inestimável. Não tem como você dar um valor hoje para o KKKK. E aí depois é exagero da minha parte? Não ou você corrobora com não. isso, Manuel? Perfeitamente, é isso mesmo. Se você não arruma aquele recurso para restaurar aquilo, e hoje se virou um ícone, né, na cidade de Registro. Está aqui no nosso banner, inclusive, né, do Vale em Pauta. Exatamente, né? E aí vai, né? Depois a secretária da Educação, Rosa Neubauer, pegou e instalou lá o Senforgest, né? Mas eu vou contar uma coisa para você. A primeira audiência com o secretário de Estado do governo Samuel, que eu não tinha sido eleito com ele, fui eu que arrumei. Pergunta para ele um dia, através do deputado Diogo Nomura, que era muito amigo meu. E aí, um dia eu liguei para ele, né? Falei, eu estou com o prefeito, eu ia arrumar uma audiência, tal coisa. Aí ele estava com o Emerson Capaz, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aí eu falei, vem aqui, eu arrumei uma agenda lá, fui lá no prédio da Secretaria da Cultura, né, inclusive. Fomos lá. Aí o Diogo Nomura nos acompanhou e nós fomos lá. E o Samuel é um cara muito organizado, né? Tem gente, todo mundo tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas o Samuel é muito organizado. Quando a gente subiu, ele já subiu com o projeto do KKK embaixo do braço. Do KKK e do Mário Covas, né? Aí o Emerson Capaz é que falou, na época, no gabinete dele, ele falou assim, olha, eu não tenho recurso para isso. Mas se você correr lá para a Rosa Neubauer, que é secretária de Educação, lá tem muito dinheiro no FDR. E pode ser que ela abrace essa ideia. Por isso que o seu projeto veio para cá, e foi com recursos da Secretaria de Educação. E de lá, nós saímos com o Samuel, fomos falar com Clóvis Volpe, que era um deputado, ex-prefeito de Ribeirão Pires. Eu quero ir lá no Clóvis Volpe. Nós chegamos lá, Samuel com outro projeto embaixo do braço. O que era o projeto? Era o ginásio Mário Covas, entendeu? Aí eles tiraram depois,
deu uma... Deixar claro aqui coisa, que né? Foi um projeto começado por Dona Elza, que Sim, ficou no esqueleto sim, muitos sim, anos, exatamente. mas a gestão do Samuel Moreira que Isso, regaçou isso. as mangas É. e foi para cima para poder concluí-lo. Isso né? aí. Só antes do que o doutor pergunte aqui, que eu ia fazer outro complemento da parte da pergunta. Você já como secretário do Clóvis, você foi importantíssimo para os monumentos que foram construídos aí pelo Yutaka Toyota. Sim. E eu quero dizer o motivo. Naquele momento onde o KKKK estava em reforma, foi pensado no museu, etc. e tal, tinha muitos equipamentos Sim. ali do beneficiamento de arroz, Exatamente. do beneficiamento do chá, que não teria serventia nenhuma, era um ferro velho. É. E pelo que eu entendo da história, mano, você foi o cara, ou pelo menos um dos caras, que olhou tudo aquilo lá e acreditou no potencial daquilo em se tornar monumento e ficar nos anais históricos por um bom tempo da história de registro, que aí entrou o Yutaka Toyota na Isso história. é o seguinte, Conta aí. quando do projeto da restauração, aquela máquina foi tirada de lá. O pessoal da colônia não era muito favorável que tirasse aquela máquina, porque eles achavam que aquilo era o coração. Mas aí no projeto saiu, talvez volte depois, uma máquina antiga desmontada, né? Só uma perguntinha rápida, não era a máquina Zacaria, não, né? Não. Era um outro equipamento. Era outro equipamento, eu não lembro que máquina que Pode era. continuar. Mas ela estava desmontada. Aí quando eu assumi a secretaria, o Clóvis recém-impostado também, ele me chamou e falou assim, tem um monte de material inservível na garagem lá, vou fazer uma limpa lá. Só que lá está a máquina de arroz desmontada lá. Você vê o que se faz. Aí, como o Yutaka Toyota tinha doado uma escultura ambiental, que é o 4 dimensões, que fica ali ao lado do chaminé, né? Lá do chaminé do KKKK, lá no Tá certo. Eu falei assim, puxa vida, né? Conversar com o Yutaka Toyota aí e tal, né? Talvez ele pudesse contribuir com isso aí, né? Aí, rapaz, você tem coisas assim que você fica pensando, daqui a pouco acontece. Tem um festival do Japão, que é grande lá em São Paulo, que é a Federação das Associações das Províncias Japonesas, que organiza todo ano lá um evento de 2, 3 dias lá no Centro de Exposições de Imigrantes. Aí eu tinha agência de turismo e eu levava o pessoal lá. Aí eu peguei com o ônibus, desci, o pessoal se espalhou, tal e coisa. Entro no recinto, vejo lá um stand lá, Yutaka Toyota. Eu falei assim, é aqui mesmo, né, doutor Cristiano? Aí eu encontrei lá, nem sabia que era a esposa dele, eu ia conversar com ele e tal. E quando eu conversei com ele e tal, ele veio, conversou comigo e tal. Expliquei para ele e tal, falei assim, olha, eu nunca fiz escultura assim com sucata, tal. Eu faço uma coisa mais futurista, mais cósmica, né? O projeto dele, né? Mas eu acho que a ideia de você aproveitar um negócio desse, fazer uma escultura e colocar em diversos pontos da cidade, para que ela continue contando a história, para que serviu isso, e você não mandar isso para uma fundição e derreter tudo, é sensacional, me interessou muito, entendeu? E aí nós fizemos diversas reuniões com ele, ele apresentou um projeto na época. Aí, vai ficar meio longo, né? Mas é assim, aí um dia, eu estava andando com o projeto, com o orçamento dele, do carro. Aí um dia eu vi o Camilo e falou assim, Manuel, onde você tá? Era um domingo, se não me engano. Ah, eu tô aqui na rua, tá? Rapaz, tem uma pessoa que quer conhecer você aqui, porque ficou sabendo que você é uma liderança aqui, tal e coisa. É o Walter Rocha, ele quer que você venha aqui. Eu fui lá no Parada Oriental, lá. Aí ele pegou e falou, não, porque eu sou candidato a deputado, queria que você me ajudasse. Eu falei assim, não, eu posso te ajudar, você vai ter que me ajudar. Uma mão vai levar a outra. Aí ele olhou o projeto também, essa ideia de você transformar uma coisa que seria uma sucata que ia para fundição e transformar numa escultura, acabou cativando muita gente. Ele também marcou nessa. E ele fala assim, eu acho que eu consigo esse dinheiro. Ele nem era deputado ainda. Aí ele arrumou uma audiência, uma reunião com a superintendência do então Banco Sudameris, que era do América do Sul, tal coisa. E ele era, o tal do Urígio Shimizu era o superintendente lá. Ele nos levou lá.
Aí chegou lá, ele falou assim, mas registro, a gente fala em Marília, em Maringá, mas registro, tá? Mas só que nós levamos o livro do KKK, levamos o vídeo da cidade, levamos um monte de coisa. E aí a gente almoçou com eles lá, e depois eles vieram aqui, mas nós fomos com o staff, né? Levamos o prefeito, liderança da colônia, tal e coisa. O Henrique Takahashi estava junto. Isso. E aí, eles acabaram, depois de alguma, para encurtar a história, né? Saiu, eles falaram assim, o projeto era R$120 mil. Que eu acredito que a Toyota nem cobrou assinatura disso. Para ficar 6 meses aqui, naquela época, não era muito dinheiro. Para um artista da qualidade e do renome dele, 6 meses. Ficou 6 meses morando aqui. E aí ele pegou e falou assim, vamos liberar 40 mil. Nós vamos apoiar com 40 mil. Eu falei, tudo bem, né, doutor Orídio? Né? Vou ter que arrumar um outro pouco no Bradesco, outro pouco no Santander. 1/3 estava garantido. Aí tudo bem. Aí, um belo dia ele nos convidou para um almoço lá em São Paulo. Fomos almoçar lá no Bassi. Então vamos liberar 40 mil para vocês. Aí nós chegamos lá. O Bassi era vivo ainda, ele já morreu. Fomos lá, pagaram um almoço lá, almoçamos lá. E aí ele falou, mas nós vem cá. É 40 mil, mas nós vamos bancar todo o projeto para vocês. Não gastamos um dinheiro. Que maravilha. O que a prefeitura gastou nesse projeto foi só a instalação do local só. A parte do artista tá aí. É uma coisa muito. Às vezes a pessoa olha assim, mas a pessoa tem que conhecer um pouco da história. E isso também é uma parte que às vezes é esquecido pelo pessoal que trabalha com turismo aqui, que não está colocando muita ênfase nisso, mas é uma história a ser contada. Isso que eu queria falar para você. Eu acho que o Vale Registro está explorando mal, porque é um museu a céu aberto. Não podemos esquecer do Guaracuí. Exatamente. O Guaracuí é uma obra maravilhosa do Tomio Otaki, que inclusive na Avenida Paulista tem uma obra da Tomio Otaki na frente Santos do Citibank. Vários lugares, São Vicente. E se você pega na internet, todo mundo fala muito bem do Guaracuí. É uma peça, vem gente de fora para ver, nós não vendemos. Inclusive, Toyota. Ela criou essa obra, até onde eu sei, graças à revitalização do KKK. Exatamente. Uma coisa puxou a outra. Né? Exatamente. Eu ia fazer uma pergunta rápida, Manuel, sobre registro ter uma cápsula do tempo. Que tem relação com o Yutaka Toyota, sabia dessa, Hildo? Registro tem uma cápsula do tempo que é no Portal do Sol. Isso, no Portal do Sol. Só que ela vai ser aberta em que ano, essa cápsula do tempo? 50 anos, né? 50 anos depois, né? Então, essa curiosidade que pouquíssimas pessoas sabem. Vai deixar para outras pessoas. Então tem muitas cartas lá, tem foto, tem jornal tem da época. Tem CD, tem gravação. Eu acho que a minha geração, junto com a do Hildo, quando a gente for velhinha, eu acho que nós vamos alcançar. Vocês vão alcançar ainda. Hildão? Nossa, Manuel, já estamos excluídos. Eu ganhei o vereador. Gente, fica registrado aí, porque se acontecer alguma coisa com a gente, essa informação está registrada aí no nosso museu digital, né? É isso aí. Fala um pouquinho para nós sobre sua passagem lá pela Rádio Regional e Vozes do Japão. Eu fui convidado pelo Múcio Rezende de Matos, né? Que agradeceu. Eu fiz em 3 etapas, eu fiz 7, 8 anos de rádio lá. E eles me chamaram, o J. Pinto na época, né? Falando assim para a gente criar um programa voltado à colônia japonesa, né? Então eu fazia aos sábados ou domingos. Mas foi ficando difícil, Década de? Década de 80. 80. Eu fiz a resenha lá, você viu que eu coloquei sua foto, né? Mas eu fiquei na dúvida depois se era década de 80 ou 90. 80 para 90. 80 para 90. Perfeito. Foi em três fases que eu fiz, né? Mas eu fazia isso voluntariamente, porque eu tinha que arrumar o patrocínio para pagar a rádio, entendeu? Então, na época tinha a Chasp, tinha algumas empresas aí que me patrocinavam. E né? o conteúdo? Como que você... O conteúdo era assim, variedades, muita música, né? Japonesa? Sempre música japonesa. Legal isso aí, né? E muita entrevista sobre as atividades da colônia, ia ter uma festa de sushi, chamava o pessoal, ia ter um outro evento, chamava o pessoal lá para a gente estar conversando, né?
E aí, como eu falo um pouco de japonês, né? A gente falava um pouco de japonês também, e português, mas tem uma curiosidade, viu? Assim, não sei se é porque o pessoal mais japonês é mais retraído, não é muito impulsivo para esse tipo de coisa, mas uma coisa que eu registrei lá de curioso, lá, Cristiano, é o seguinte, é que a maioria das pessoas que pediam músicas lá não eram da colônia. Você vê que interessante? Que gostavam de música japonesa, sabe? Ai, toca essa música, toca aquela música. Mas era uma dificuldade, porque assim, hoje você clica um botão aí, você acha qualquer música. Você tinha que preparar as faixas as faixas das músicas, você ia trocar, tá? Lado A, do LP tal, faixa tal, tudo esse problema, né? Tudo sim, hoje em dia. Hoje você ia nadar de braçada. A gente ia fazer o programa dentro de casa. Mas é isso. Maravilha. Mas me conta uma coisa. E agora, quais os seus planos? Você está ativo, trabalhando com corretor, fazendo tudo. Como é que você está planejando agora o 2025? Olha, eu tô assim, eu podia ter aposentado já, né? Mas assim, acho que a aposentadoria, para mim é difícil eu pensar em passar para trabalhar. Não é por causa de dinheiro nem nada, é para me manter ativo, me manter assim em contato com as pessoas, que eu gosto muito de fazer contato com as pessoas, assim, né? E assim, parece assim um surreal, né? Mas assim, de uma certa forma, eu sempre falo que onde eu vou, eu sou mais velho. Vou na associação comercial, numa reunião, vou num negócio lá, do contorno, tal coisa, eu sou mais velho. Aí eu sempre falo para as pessoas, quando eu era jovem, eu sempre aprendi com os mais velhos. Sempre eu estava no meio daquela japonesada, da cooperativa, tal coisa, tudo gente de 20 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mais velho que eu. E agora, nesse mundo da tecnologia, se eu não ficar em contato com os jovens, eu não aprendo. Não é para mim aprender a fazer, sabe? Não, William? Você sim, que é da área, você sabe muito bem que não é fácil você dominar tudo. Não é que eu queira dominar, mas eu quero saber que tem. Muda tudo toda hora, novidade. Sabe? Eu quero saber o que tem, que recursos novos estão surgindo, né? E aí depois eu posso colocar na mão de quem entende isso. Mas eu preciso pelo menos entender. Tem uma noção. O Silvio Santos falava um negócio lá. A gente puxa as coisas do museu, né? O Silvio Santos falava assim, que você não precisa entender de tudo. Você não precisa. Você precisa ter gente que entenda mais do que você em cada área. Eu nunca me esqueci disso. E o Pelé, quando ele montou uma empresa lá de negócio de elástico, lá em São Bernardo, 11, né? Ele se deu mal, né? Depois ele falou numa entrevista lá que assim, contrato você tem que escrever que como é que é? Cocada de coco de coqueiro. Cocada de coco, não basta falar que é cocada, tem que falar de que coqueiro que é. Para você escrever tudo direitinho, tá? É um negócio que o Pelé falou numa entrevista, uma coisa que eu guardei também. Vamos falar um pouco de política, sim, um aspecto seguinte. Você, pelo que eu sei, é meio conselheiro informal do Samuel Moreira. Sei que ele ouve muito. Como é que você está vendo a administração dele? Qual a expectativa tua? Eu acho assim, o Samuel tem uma característica muito, muito forte dele, que é assim, ele sabe ouvir as pessoas. Quando ele vai fazer um negócio, e se você sugerir, falar, olha, aqui está ruim, ele quer usar a minha inteligência para ver o que eu estou pensando, para ver se dá para ele realizar isso. Isso é uma qualidade que ele tem. Eu contei a história lá do acesso para a rodoviária, que foi um projeto meu, que eu conversei com ele, que era uma vergonha aquele acesso para a rodoviária, tal, coisa que nem calçada tinha. O pessoal chegava de ônibus, nem tinha. Um dia eu conversei com ele e ele acabou aceitando essa proposta. Aí é o seguinte, ele não falou eu vou fazer, falei vamos lá ver o que você está pensando. Então é uma pessoa muito suscetível a aceitar as opiniões das pessoas, né? E não querer ser dono da verdade. Eu acho que isso é uma característica fundamental que ele tem, né? A gente fez muito esforço para que ele se elegesse, né? E graças a Deus se elegeu.
até pela expertise dele, né? É um privilégio você ter uma cidade onde a pessoa foi duas vezes prefeito, teve a avaliação que teve, foi 2 vezes deputado federal, 2 vezes deputado federal, chefe de governo do Alckmin, presidente da Assembleia. Quantas cidades podem ter um privilégio desse? Uma cidade pequena como a nossa, né? Então acho que assim, o povo do Egito foi muito inteligente em ter guindado ele a condição de prefeito, porque eu acho que ele tem uma rede de contatos muito forte, né? Tanto em Brasília como ele sabe os caminhos das pedras, por onde entrar os projetos, tal e coisa. A gente espera que esse ano, pelo que a gente está sabendo, ele herdou uma administração muito difícil, né? Mas, como ele disse, nós não estamos aqui para lamentar, nós estamos aqui para resolver. E a gente espera mesmo, e não vou dizer assim que é um pouco de exagero falar que eu sou conselheiro dele, né, Cristiano? Mas assim, naquilo que a gente pode, explicar para a população. Por exemplo, agora no começo teve uma polêmica por causa da praça lá do Sérgio. Do SECAP. Do SECAP, né? Eu falei para ele, assim, todo mérito ao Sérgio Wake, que enquanto a administração pública esteve ausente, cuidou daquilo. Mas aquilo é da administração pública, entendeu? Então tem um projeto que vai ficar. Já é uma praça que tem uma arborização, vai ser uma das melhores praças da cidade, com arborização tudo, no calor desse, entendeu? Então assim, eu ajudei a defender muito, me manifestei nas redes sociais também, que falei, o negócio não é assim, né? Tem o problema da dengue, que eles tiraram quase 500 pneus de lata e coisa, né? Então, assim, não que eu seja conselheiro, mas eu gosto muito de conversar com ele, porque ele me ouve bastante também, sabe? Assim, quiçá registro Alce novamente um patamar de muita esperança, onde as pessoas têm autoestima da cidade, né? E nós estamos aí, contribuindo sempre. Certo. Independente de estar na política ou não, mas eu sou um cidadão da cidade. Legal. William. Bom, Léo, eu vou finalizar aqui usando um pouquinho da sua expertise imobiliária, porque quem está passando pelo centro da cidade lá, vê os nossos parceiros da Quadromídia, né, com um vídeo muito bonito lá, escrito Manuel Chicaoca, 45 anos, né, da profissão como corretor imobiliário, né, em cima ali da Fisca. Acredito que todos já devem ter visto isso aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é by Rildo Júnior. Né? Eu vou fazer do meu jeito aqui, Rildo, que eu estava tentando ler ali, mas vou pela minha cabeça aqui. Ele leu um tempo atrás, uma coluna sua, num jornal, num portal de notícias, uma previsão que você fez muitos anos atrás sobre o futuro de registro estar verticalizando nos próximos tempos. E a gente vê de fato, né, já são 6 prédios prontos, com mais 2 aí sendo concluídos, né, no qual já teremos 8, e a tendência é continuar esse progresso, né? Qual seria a previsão do Manuel Chicaoca para as próximas décadas, no sentido registro, se expandindo talvez horizontalmente para os bairros, na parte logística, continuar se expandindo verticalmente? O que você pensa aí, com toda a sua expertise de registro e o canal imobiliário? Então, essa questão de eu ter me manifestado há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 15 anos atrás, vem muito da experiência da gente, né? A gente está vendo que os imóveis no centro da cidade estão ficando supervalorizados e tal, e não tinha outro caminho sendo verticalizar, né? Verticalizar para você diminuir o custo do terreno, né? Então você divide um imóvel de R$1 milhão com 40 apartamentos, 80 apartamentos, ela vai cair o valor da coisa. Tem a questão da comodidade da pessoa e tem uma tendência também de toda a cidade que cresce a verticalizar um pouco, porque as pessoas querem ficar numa região mais central um pouco, né? Então eu fiz essa previsão, falei assim, olha, essa vai ser a década da verticalização. Quando eu falei isso, a gente estava fazendo uns 10, 15 anos atrás. Só tinha 2 prédios só. Só tinha os 2 prédios que já estavam... O primeiro criado nos anos 70 e o outro nos anos 90. Né? Entendeu? Então, assim, a cidade está crescendo muito, né? E existe uma tendência, assim, também, das pessoas morarem em um local... tipo condomínio também, né? Então tá saindo muito condomínio de lotes, condomínio
de casas, condomínios verticais, tal coisa. Mas eu vejo com muito bons olhos, porque assim, toda a cidade, isso é uma demonstração de pujança da cidade, né? Às vezes a gente pode achar que a cidade está estagnada, tal coisa, mas assim, as pessoas que estão, uma coisa que eu sempre digo assim, os empreendedores que estão construindo são empreendedores nossos, que pela expertise dele estão vendo a oportunidade de investir o dinheiro que eles ganham, seja de empreiteira, seja de fazenda, tal coisa, estão investindo no setor imobiliário para minimizar o problema habitacional e criando possibilidades para as pessoas que vêm morar aqui de fora. Hoje tem muita gente de fora vindo morar aqui, ou para trabalhar, tem médicos do hospital regional, por exemplo, que alugam um apartamento, mas eles não ficam aí, um fica 2, 3 dias para dar o plantão aqui, o outro fica outros 2, 3 dias, tal coisa. Então você vai solucionar as coisas. E a tendência também é de coisas práticas, né? De imóveis menores, né? Você vê aqui do lado, aqui tem apartamento de 30 metros quadrados. E tem muita gente morando sozinho também. E aí o jovem também, ele se fica independente mais cedo, ele já quer ir morar sozinho também no cantinho dele, né? Então existem assim as diversas tendências de mercado, né? Mas eu vejo com muito bons olhos o setor imobiliário. É preciso que os corretores de imóveis se conscientizem de que essa é uma profissão regulamentada e como tal ela é fiscalizada por um conselho de classe, né? E tenho muito orgulho de dizer que eu sou há 8 anos quase, sou conselheiro do Conselho Pleno do CREST em São Paulo, né? Que é um cargo que a gente galgou pelo relacionamento que a gente tem com o presidente Viana do CREST, porque eu fui delegado do CREST aqui na cidade há mais de 30 anos. E agora está uns 7, 8 anos que eu sou conselheiro lá. E lá a gente está com o bambambam do setor imobiliário do estado inteiro, né? Então a gente tem contato com o pessoal do estado inteiro, me facilita muito essa questão de... Outro dia mesmo eu vendi um cliente de Pariquera, vendi um terreno lá em Mogi das Cruzes, mas eu nunca fui lá. Coloco um parceiro lá, o parceiro vai ver lá, o cara é conselheiro lá também, né? Então a gente faz as coisas com muita confiança, tá? A gente acaba fazendo os negócios. E a gente trabalha muito em parceria. Eu não tenho problema com corretor nenhum, né? Inclusive tem um núcleo na CIAR, onde é quase um clube de corretores que se dão muito bem. E eu chamo as pessoas, quem quiser fazer parceria comigo, o que tiver anunciado, o corretor quer vender, não tem problema nenhum. A gente faz um 50-50 aí, não tem problema nenhum. Maravilha. Bom, Bom, chegamos ao final, infelizmente, o papo está muito bom. William e Wildo estão aqui. Sabemos que isso podemos continuar mais 2 horas de bate-papo. Nossa, tem conteúdo aí para muita história em dias. Manaus de Chicaota. Eu agradeço a presença do Manuel e agora você, William. É isso aí, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao Rildo por toda a parte técnica. E ele vai dar o tchauzinho. É hora de dar tchau. Esse é o homem aí da parte técnica. É o cara que faz as artes, os textos. É o cara que arrebenta a boca do balão. Emanuel, eu tinha uma pergunta muito polêmica que o Gongo te ajudou muito. Não vou fazer porque acabou o tempo. Pode fazer, doutor? Posso agradecer? Então tá bom. Eu vou fazer. 2020, você declaradamente apoiou o Newton Hirota. Sim. Né? Graças a Deus, né? Eu falo graças a Deus, a Ana Paula não ganhou, porque seria um problema muito maior. Você tem problema de falar, olha, falando na câmera. Graças a Deus, a Ana Paula não ganhou. E ganhou o Newton Hirota. Só que hoje eu vejo, quando eu ouço, por exemplo, o Amarildo falando na Câmara Municipal hoje como vereador, o Samuel Moreira quando esteve aqui, e eu acho que você nunca se explanou publicamente sobre isso aí. Mas aquela cúpula que apoiou o Newton Hirota naquele momento em 2020, se arrependeu pelo momento que a cidade viveu nos últimos 4 anos? Na verdade eu tinha uma amizade com o Newton de 4 mandatos juntos, né? Depois ele foi 2 vezes prefeito. Ele que me desculpe, mas eu esperava uma gestão melhor. Assim, eu acreditava muito nele e tal. E tanto é que ele pediu para mim gravar. E nem todo mundo gosta de gravar, porque depois fica no YouTube para a vida inteira, né? Entendeu? Mas eu não tenho medo de falar que... Você sempre foi autêntico. Eu não vou falar que eu me arrependi. Eu acreditei. Se a pessoa não cumpriu a expectativa, a culpa não é minha. Entendeu? Porque eu acreditava nele.
Se ele fez uma melhor gestão ou fez uma pior gestão, o problema é dele. Eu acho assim que o povo vai julgar como é que foi, por que ele não saiu candidato à reeleição, tal e coisa. Mas eu não crio inimizade com ninguém, continuo sendo meu amigo, mas eu tenho uma frustração com o Newton, né? Ele vai saber porque eu vou falar aqui. Ele nunca me chamou para nada, entendeu? Ele nunca me chamou para ter uma conversa, olha, eu estou com dificuldade, eu estou querendo fazer isso, querendo fazer isso. Ele foi sempre muito personalista na maneira dele conduzir a tudo. Então eu tenho uma frustração dele nunca ter me chamado assim para pelo menos conversar sobre algumas coisas, né? Seja de dificuldade, seja de facilidade, seja dos projetos, mas eu acho assim que quando a gente pega, põe a cara para gravar um vídeo, a pessoa tinha que ter muita consideração com a gente, né, Cristiano? Então, fica aí um registro, fica, na verdade, eu não tenho, assim, mágoa dele, mas fica uma frustração. Maravilha, Manuel. Obrigado pela sua autenticidade e os microfones abertos aí para suas considerações finais. Agradecer muito a você, William, grande companheiro, doutor Cristiano. Esse já, desde que chegou aqui, a casa que ele mora lá, o terreno fui eu que vendi para ele. Só para você contar a história. É o Cristiano. É verdade. Agradecer muito essa oportunidade, é uma oportunidade ímpar, né? Da gente poder explanar um pouco. O tempo sempre é curto, né? Porque a gente gosta de falar. A gente gosta de falar bastante. Mas agradecer muito a vocês, agradecer a audiência aí e tal, né? E nós estamos sempre prontos aí para conversarmos, tá bom? Maravilha. Forte abraço a todos aí que estão assistindo. Muito obrigado.